Olá, este é o programa Dialogando MAC, um programa da Capelania da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e desde já nós queremos agradecer muito a sua audiência. E hoje nós estamos aqui para dialogar com você e vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre depressão. Um assunto, um problema que atinge praticamente toda a população, mas em especial nossa preocupação é com os universitários. E para tratar desse assunto, nós temos hoje aqui no nosso estúdio duas das nossas professoras, a professora Sheila e a professora Elisa. A Sheila é psicóloga, trabalha na área de distúrbios do desenvolvimento, onde tem o seu mestrado, e a Elisa é psiquiatra, também professora aqui na nossa universidade. Sejam muito bem-vindas no nosso programa Dialogando MAC. Muito obrigada. E para iniciarmos aqui o nosso programa, eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria de dirigi-la à professora Sheila. Sheila, o que é depressão e se você pode falar um pouco sobre os sintomas, de como nós podemos identificar numa pessoa que ela está com depressão? Bem, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A depressão é um transtorno mental marcada especificamente por dois traços: uma tristeza intensiva e uma falta de prazer para a realização das atividades cotidianas. É um transtorno, reverendo, que atinge atualmente aproximadamente de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Então, por esse motivo, já dá para entender que é bastante grave. No Brasil, nós temos uma informação de que mais ou menos 11 milhões da população é acometida pela depressão. Então, nós temos, de fato, uma alta incidência desse problema entre as pessoas. Sim, nós temos uma alta incidência e vale lembrar que esse número é um número diagnosticado, fora aqueles que a gente hipotetiza que sejam subdiagnosticados. Vale destacar que a tristeza da depressão, ela é uma tristeza persistente, duradoura, ou seja, porque habitualmente a pessoa tem o costume natural de falar que está triste e por conta de estar triste, habitualmente diz que está com depressão. A depressão não é simplesmente um fato de tristeza por uma situação esporádica da vida cotidiana, que qualquer um de nós está sujeito. Isso é até benéfico, na verdade, para a nossa condição psíquica. O problema é quando essa tristeza ela se prolonga em intensidade e em quantidade, fazendo com que esse indivíduo ele perca todo o prazer para as atividades rotineiras e cotidianas da vida dele. A depressão ela traz prejuízos em muitas áreas do desenvolvimento global, colocando então esse indivíduo num estado de prejuízos em todas as áreas da sua vida. Biologicamente, essa pessoa, ela deixa de ter um sono regular, então ela pode apresentar tanto falta de sono, como ela pode apresentar excesso de sono, ela pode apresentar perda de apetite, trazendo ela para um estado de fadiga, dores no corpo, tanto é que existem associações com outras doenças, tais como a fibromialgia. Cognitivamente, essa pessoa tem prejuízos, e aí entra bastante no nosso interesse peculiar, que é o nosso estudante universitário, por conta dos prejuízos de atenção, os prejuízos de memória, de concentração, que vão fazer com que toda a área produtiva dessa pessoa seja comprometida. Psiquicamente, essa falta de prazer, de realização nas atividades cotidianas é muito comprometedora, porque a depressão ela é tão grave que, se não cuidada adequadamente e com o tempo sendo passado, ela pode levar esse indivíduo a ter recorrentes ideias e pensamentos de desencanto pela vida, vamos chamar assim, que pode culminar até em suicídio. Alguns dos nossos alunos que provavelmente estejam nos assistindo podem já ter se identificado um pouco com alguns desses sinais. Existem outros elementos que nós podemos perceber na vida de uma pessoa que podemos então dizer, ela está com depressão, de fato ela está com depressão?
Quais seriam os sintomas bem claros disso? Sim, os sintomas bem claros é a persistência dessa tristeza profunda e a perda de prazer em realização em qualquer tipo de atividade cotidiana. Existe toda uma concepção neurobiológica de falta de componentes químicos que podem levar essa pessoa à depressão, mas marcadamente a tristeza e a falta de comprometimento, a falta de vontade de viver são os dois traços bem peculiares da depressão. Okay. Tristeza profunda, choro e etc. Obrigada, doutora Elisa, quais seriam então, ou melhor, o que pode causar depressão em uma pessoa? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema bem importante, né? Acho que para os universitários e também para a população em geral. Nós não falamos em causas atualmente da depressão. Nós falamos numa interação bastante complexa entre fatores neurobiológicos e também fatores socioambientais que vão deflagrar o quadro depressivo. Então, quando a gente estuda a depressão, quando a gente descreve, né, o que estaria fomentando, né, esse quadro, a gente fala mais em fatores de risco. Então, a gente tem que pensar em alguns predisponentes neurobiológicos, sim, né? Os antecedentes familiares de transtornos mentais e de depressão vão dizer para a gente um pouco sobre isso. E também temos que observar as condições de vida daquela pessoa que podem estar contribuindo para o desenvolvimento de um quadro de depressão. Falando mais especificamente dos universitários, a gente sabe que é uma fase de bastante mudança. É verdade, né? Os universitários, eles muitas vezes saem de casa pela primeira vez, né, para poder cursar a faculdade. Então, eles vão se deparar com um ambiente novo, com uma rede social nova, né, que ainda está por ser construída, desafios acadêmicos, exigências acadêmicas, né? Então, acho que isso é o contexto do universitário. E dentro deste contexto, alguns pontos podem, sim, ajudar a desenvolver esse quadro de depressão, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Muito bom. Nós temos aqui uma pergunta, doutora Elisa, que a gente gostaria de lhe fazer. A gente vai para o intervalo, mas eu já vou deixar a pergunta aqui pendurada para a resposta no próximo bloco. E a questão é a seguinte: essa depressão, ela atinge todo tipo de população e, em especial, em relação aos estudantes do ensino superior. Como que funciona isso, tá bom? Então vamos para um breve intervalo e voltamos em minutos. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 146 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o nosso programa Dialogando MAC e deixamos aí uma questão suspensa para a doutora Elisa nos responder. E lembrando também a você que ela trabalha na nossa clínica escola da psicologia e ela acompanha muitos dos nossos alunos e por isso essa pergunta é tão importante para que ela nos responda. Se a depressão atinge todo tipo de população, em especial os nossos universitários. Doutora Elisa. Bom, a depressão é muito prevalente, né? É o transtorno mental mais prevalente no mundo todo, né? A doutora Sheila já citou aqui, 350 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo todo, né? E sim, temos populações onde a taxa
de depressão é maior, né? E ela é maior entre os universitários, né? Então a gente tem esse cuidado com essa população específica, porque a gente sabe que a incidência é maior. Eu falei um pouquinho no bloco anterior sobre esse contexto especial dos universitários, né? A saída de casa, o término de um ciclo, né? Que é o ciclo aí do ensino fundamental e médio, o encontro com um novo ambiente, com novos colegas, as exigências, sim, né, tanto do mercado de trabalho, eles estão em preparação para o mercado de trabalho, quanto as exigências acadêmicas. Então, isso tudo pode levar, sim, o universitário a experimentar tristeza, né, ansiedade, mas, em alguns casos, a gente vê que é o suficiente para que um quadro depressivo surja, né? Claro que a gente também está contando com aqueles outros fatores que eu mencionei anteriormente, que são fatores neurobiológicos predisponentes, né? E nesses casos a gente precisa ficar muito atento para os primeiros sinaizinhos que podem surgir da depressão, né, no comportamento desse aluno. Os principais deles são a queda de rendimento escolar, né, e o isolamento social. Então é bem importante que a gente observe esses dois fatores, né, para que a gente investigue mais profundamente o que está acontecendo e possa, de alguma forma, fazer parte da rede de suporte que vai dar uma assistência para esse aluno. E com a sua experiência, doutora Elisa, você poderia dar alguns números para a gente dessa incidência de depressão entre os universitários? Nós temos alguns estudos americanos, norte-americanos, que apontam para 20%. Né, uma taxa de 20% de depressão entre os universitários, que seria uma taxa maior do que essa encontrada na população geral, né, que é em torno de 10%. Ok. Obrigado pela resposta. Nós temos agora uma questão que é levantada, doutora Sheila, por uma de nossas alunas do curso de farmácia, a aluna Marjorie. Ela vai fazer uma questão, vamos ouvir a pergunta da nossa aluna. As universidades estão preparadas para lidar com alunos com depressão? Temos aí a pergunta da Marjorie. Doutora Sheila, por favor. Sim. Marjorie, muito obrigada pela sua contribuição. Sua pergunta é de extrema relevância. Quando nós pensamos nos estudantes do ensino superior, como a doutora já falou, existe uma quantificação e uma mensuração apontada de números extremamente significativos em estudos em universidades norte-americanas, assim como na população europeia. Na população brasileira, nós temos números que apontam uma alta incidência, mas ainda existe uma ideia de que esse número de depressão, né, o número de acometimento de depressão em jovens universitários possa estar inclusive subestimado. Quanto à sua pergunta específica, se as universidades brasileiras estão preparadas para lidar com a depressão, nós temos alguns casos de universidades federais e estaduais que trazem, com a lei da inclusão, uma tentativa de acolhimento para alunos provenientes do processo de inclusão escolar, que acaba sendo também, tendo uma demanda também de acolhimento de aspectos psicológicos e sociais. Dentro dos aspectos psicológicos existem também os transtornos, e aí a depressão entraria aí junto com o transtorno mental. No caso específico da nossa universidade, com essa ideia de tradição de pioneirismo, a Universidade Mackenzie instituiu o PROATO. Este programa de atenção e orientação ao aluno, ele não tem só a premissa de orientação psicopedagógica para os alunos, mas por conta da demanda, nós recebemos alunos com todas as contingências, com todas as situações reverendo no programa, e é comum nós recebermos alunos relatando, então, esse comportamento alterado de profunda tristeza, e nós acolhemos esse aluno e damos um encaminhamento, conversamos às vezes com os familiares quando há necessidade. Então, respondendo diretamente à pergunta da Marjorie, existe uma tentativa agora mais incipiente de que as universidades voltem o seu olhar e a sua preocupação para a necessidade de que esses atendimentos eles sejam cada vez mais abertos e extensos à comunidade acadêmica. Então, pensando na Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Então, nós temos hoje a clínica Escola de Psicologia, que dá um suporte para isso. Se quiser falar, doutora Elisa, um pouquinho, brevemente, sobre essa clínica, como é que ela funciona. E temos o Proato como um parceiro na ajuda dos nossos alunos que enfrentam o quadro de depressão. A clínica escola, como é que ela pode ser uma ajuda para o nosso aluno? A clínica recebe, né, tanto indivíduos da comunidade quanto indivíduos da comunidade Mackenzie, né, da universidade. E os atendimentos são gratuitos, né, são atendimentos psicológicos, já acontecem há 25 anos. E agora, mais recentemente, há 2 anos, nós temos também a retaguarda psiquiátrica, né, para alguns alunos que precisam desse suporte mais intensivo. Né, e trabalhamos sim em parceria com o Proato, né, que muitas vezes recebe esses casos, né, é o primeiro local onde os alunos buscam algum tipo de auxílio e depois são direcionados ao serviço escola, e muitas vezes há uma demanda espontânea, os alunos vão procurar o serviço escola, né, em primeiro lugar. Então acho que temos aí esses 2 pontos de suporte importantes hoje em dia no Mackenzie. Excelente. Muitos dos nossos alunos não têm conhecimento dessa ajuda dentro da nossa universidade, então fica aqui para você a dica. Nós vamos para um outro intervalo e voltamos em seguida. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o nosso Dialogando MAC, agora no último bloco, e nós temos aqui uma pergunta muito importante que a doutora Elisa vai nos respondê-la. Você pode explicar para nós um pouco sobre o tratamento e prognóstico da depressão? Bom, o tratamento da depressão, ele pode incluir, dependendo do nível de gravidade, né, se é a primeira vez que aquele indivíduo está experimentando essa enfermidade, pode incluir diversas frentes de tratamento, né? Então, uma delas é sim a medicamentosa, mas nem todos os casos vão precisar da medicação, né? Então, a gente tem que reforçar, sim, as outras medidas não medicamentosas de tratamento, né? Uma delas é o apoio psicológico, que é fundamental para que qualquer indivíduo, inclusive o universitário, né, que está experimentando aquelas mudanças todas, possa sim encontrar alternativas, sair daquela situação de sofrimento, né? Além do apoio psicológico, é bem importante resgatar a rede de apoio daquele indivíduo, rede de apoio familiar e social. Então, muitas vezes, a gente inclui a família no tratamento para poder esclarecer o que está acontecendo, prover informação, né? Primeiro vem a informação, depois a gente precisa se comunicar, a gente precisa fazer rede, né? A gente precisa conversar com outros profissionais envolvidos no cuidado, a gente precisa conversar com a família, com os amigos, com quem está por perto, né? Para depois a gente poder agir. Além disso, a gente tem algumas outras medidas que são bem importantes. Atividade física, né, dependendo do grau de depressão, o indivíduo ainda não está preparado para poder assumir uma atividade física, por exemplo. Mas a gente pode, sim, prover suporte para os cuidados básicos, né, do dia a dia. Né, levantar da cama, tomar banho, conseguir frequentar as atividades habituais, né, tudo isso faz parte do tratamento, fazer um plano para que isso aconteça. E por fim, acho que é importante também citar o apoio religioso. Muitos alunos buscam também, né, o apoio, o suporte religioso para poder atravessar essa fase de sofrimento. Então, esses são alguns dos elementos importantes do tratamento da depressão, né? Então, aqueles que estão nos ouvindo, e em especial aquele que enfrenta hoje a questão da depressão, tem, portanto, doutora Elisa, esperança de uma cura, de um tratamento, de uma solução para esse problema. Ele não precisa entrar em desespero. Exatamente. Eu sei que ele está sofrendo, mas ele não precisa entrar em desespero, não é isso? O próprio indivíduo às vezes não consegue enxergar isso quando está em profundo sofrimento, né? Mas nós temos que mostrar que sim, existe essa saída, existe tratamento, né? E 70% a 80% dos indivíduos, dentro de um tratamento adequado, vão ter uma redução significativa dos sintomas. Excelente. Então, é uma palavra de esperança para você. Agora, doutora Sheila, nos ajude
com essa questão aqui. A doutora Elisa já pontuou alguns detalhes importantes do tratamento, mas nos ajuda, doutora Sheila, só informando um pouco mais para nós a respeito de fatores que possam contribuir para a solução desse problema. Sim, reverendo, reiterando toda a fala da doutora, a gente fala dessa tríade, consulta ao psiquiatra para a parte medicamentosa, o apoio psicológico, que acaba sendo extremamente importante, assim como a atividade física, que a doutora já bem explicou, que nem sempre há necessidade da medicação, o apoio comunitário e familiar, que essa rede social estendida é de extrema relevância, é de extrema significado, um significado extremamente importante. Eu acho importante também dizer que há uma necessidade, reverendo, pela minha prática profissional, de que haja quebra de paradigmas, porque apesar de nós termos avançado muito nas últimas décadas com relação ao que se entende por depressão e a frequência, por exemplo, a um médico psiquiatra para o tratamento da depressão, isso ainda é visto de maneira muito, muito estigmatizada e estereotipada. Gente, vamos terminar com isso. Isso é um tratamento oferecido para uma pessoa que se encontra especificamente num momento difícil, e isso não é frescura, isso é sofrimento. Esse sofrimento, ele deve ser visto pela sociedade, ele deve ser compreendido, acolhido e encarado como um sofrimento. A pessoa nem sempre ela deseja estar nesse estado, mas ela está e ela precisa de um suporte. E, doutora Sheila, agora, e a família? Ela é uma parte importante nessa ajuda? Sim. A família é extremamente importante, porque nas últimas pelo menos 2 décadas nós observamos alguns comportamentos muito peculiares e distintos para as famílias. Consequentemente, toda essa mudança ela teve repercussão na vida dos jovens, assim como bem colocou a doutora. Esse jovem, ele enfrenta competitividade dentro do ensino superior, por exemplo, ele encontra muitas dificuldades e ele precisa de ajuda para lidar com isso. E de maneira geral, o apoio familiar, não apenas, juntamente com um apoio comunitário e mais especificamente, os estudos apontam que a fé, ela acaba sendo um determinante, uma ajuda muito significativa para que essa pessoa que se encontra em depressão, ela consiga se retirar desse quadro. Especificamente com a fé, eu penso que a fé cristã, eu tenho clínica e o atendimento que eu faço com os meus pacientes deixam muito claro e evidente que quando a pessoa ela tem uma fé cristã, ela confia em Deus, isso ajuda de maneira significativa, encontra um significado para a vida, um acolhimento, um consolo, e ela passa a ter forças simbólicas mais representativas para sair do quadro da depressão. Muito bom. Muito obrigado pela ajuda de vocês em nosso programa Dialogando MAC de hoje. E nós estamos aqui agradecendo a doutora Elisa, a doutora Sheila, pela excelente contribuição que vocês nos deram. E encerrando aqui o nosso programa, queremos agradecer muito a sua audiência e quero dizer para você que qualquer um de nós pode enfrentar uma tristeza profunda. Ninguém é imune a um quadro de depressão. Mas hoje nós trouxemos aqui para você uma esperança, uma palavra de ânimo, de encorajamento, e queremos ajudar você. Você tem aqui o nosso endereço, você tem aqui o nosso e-mail, e você é aluna da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Precisando de qualquer ajuda nessa área, você já sabe que pode procurar a Clínica Escola, você pode nos procurar na Capelania, você pode procurar-nos no Proato, e a nossa universidade está aqui para lhe ajudar. Creia, tenha confiança. Jesus passou também por muito sofrimento e Ele é o nosso alvo, a nossa grande esperança, onde nós podemos receber consolo, ajuda, orientação e significado para a vida. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo Dialogando MAC. Olá pessoal,
A minha dica de hoje é para você que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a educação à distância e o papel do professor nesse novo contexto educacional. O nome do livro é Polidocência na Educação à Distância. E ele vai tratar das questões sobre quem é o docente para a educação à distância hoje. A gente tem muitos estudos, muitas vezes teóricos, mas esse grupo de professores, o autor organizador é o Daniel Mil, ele traz vários capítulos que vão explicando passo a passo como é que funciona essa nova concepção de educação que precisa que o docente atue com vários outros atores. Então, para quem tem interesse nessa área, como é que eu vou, como professor, lidar com várias equipes de trabalho, qual que é o papel de cada um, qual que é a importância dessa nova modalidade no contexto educacional, fica a dica. Leia Polidocência na Educação à Distância. Tchau! Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo.